Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais essa live. É um prazer estar aqui com vocês, sempre uma alegria muito grande estarmos juntos nessa segunda-feira. E, bom, vamos falar sobre um tema que é causa da maior irritação das pessoas, né? A gente já fez uma live recentemente falando sobre o tempo dos processos, explicando toda a questão que envolve, né, todo o entorno que gera todos esses problemas, mas hoje eu quero falar com você, eu quero falar com dois públicos especiais. O primeiro público é quem já decidiu começar o seu processo. Esse é o primeiro público que eu quero falar. Quem já decidiu, quem já está juntando documentação, ou até quem já deu entrada no seu processo. Eu quero falar com você com um carinho muito especial. E eu quero falar com o segundo público, que é o público que ainda não decidiu começar o seu processo de cidadania. Trazendo um contexto aqui para todos, né? Todo projeto que nós começamos na nossa vida, ou que nós decidimos empreender na nossa vida, fazer na nossa vida, nós sempre queremos um prazo para ele. Isso é natural, isso é do ser humano. Quando você vai lá comprar um carro, você quer saber em quanto tempo você vai pagar, né? Ou qual é a durabilidade desse carro, né? Quando você vai fazer uma viagem, você quer saber quantos dias estão incluídos, né? Isso é natural, isso faz parte de qualquer processo, ok? Da vida. Você querer saber o tempo, o início, né? O tempo que vai ser o processamento daquilo, a demora para aquilo que se concretize de fato. E eu respeito muito isso. Eu costumo dizer, hoje mesmo, em uma das nossas reuniões com a nossa equipe, eu falei: respeitem as pessoas, respeitem a realidade das pessoas, porque esse é um fato. É o teu sonho que está em jogo, é o teu projeto de vida que está em jogo, é o teu desejo que está em jogo, e isso precisa ser respeitado. O grande problema é quando nós vivemos uma realidade que é uma realidade que sai do nosso controle, que sai da nossa mão. E isso acontece em toda a nossa vida também, né? Existem atrasos, existem incógnitas, né? Variáveis que surgem no meio dos processos. Por exemplo, vou falar aqui, é até um tema que é até motivo de piada para muita gente, né? Não para quem está fazendo, mas, né, a questão de obra, por exemplo, né? Imagina você construir uma casa, né? Você vai ter um prazo, você vai ter um orçamento, você vai ter uma ideia de conclusão da realização daquele sonho. Só que existem muitos fatores que podem interferir. Um exemplo, um excesso de chuvas, por exemplo, pode atrapalhar, de repente, a construção, né? Pode prejudicar ali o desenvolvimento, acabar atrasando. Às vezes, um material específico que você precisa para a sua obra, ele pode demorar, ele pode atrasar, ele pode estar em falta no mercado. Ou a própria mão de obra, né? Você precisa de um profissional específico para fazer um certo tipo de ação ali na sua construção, e esse profissional está em falta, ou esse profissional está realizando outras obras, você vai ser obrigado a esperar. Ou seja, a vida ela é composta por imprevisibilidade, é um fato. Porém, quando a gente trata de um processo de cidadania, que é um projeto, eu costumo dizer que para muitas pessoas esse pode ser até um dos maiores projetos da vida de uma pessoa, porque muitas das vezes vai dizer respeito, né, a uma mudança também de país, né, uma mudança cultural, uma mudança geográfica, né, de relacionamentos também. Então, é uma mudança muito forte, muito pesada. Né? Lógico, nem todos querem se mudar, é um fato, né? Mas existe, em especial, para alguns casos, essa realidade. E quando você não consegue metrificar isso, tornar isso previsível, isso gera um desgaste muito grande. E eu me coloco nessa condição porque eu sou alguém que viveu isso também, né? Que vivi isso no processo da minha própria família. Essa imprevisibilidade, essa dificuldade, essa demora, essa insegurança de que vai sair, não vai sair, ou sai, né, acaba, mas não emite a certidão. A gente sofreu isso no processo dos nossos filhos e da minha esposa, né, o processo já concluído, mas uma demora para a emissão da certidão, ou seja, do documento em si, né, de nacionalidade. Então,
toda essa transição, esse problema que Portugal tem vivido, eu venho acompanhando já há muitos anos. Então, todas as variações eu venho convivendo com elas e literalmente sofrendo junto. Então, quando eu converso com um descendente, com uma pessoa que sonha em fazer esse processo, eu sempre observo essas duas características. Bom, esse é o primeiro grupo, né, que eu comentei aqui no início. Esse primeiro grupo, ele já decidiu, ele já quer fazer, ele já está começando ali a ser assessorado para juntar documentação específica. Maravilha. Significa que essa pessoa ela está mais próxima da conclusão do sonho dela. Então, a primeira coisa que eu poderia falar aqui para você é: você tem que decidir começar, decidir dar o primeiro passo. Se eu olhar para você e conversar contigo, você vai me falar: Fábio, eu sou um neto de português, eu sou um bisneto de português, eu sou um filho de português. Gente, há casos, por exemplo, como de bisnetos, de netos, que às vezes passou uma geração inteira e ninguém na família fez o processo. Ninguém tomou a decisão de fazer. Quando é um bisneto, são duas gerações que passaram, ou seja, o filho e o neto. Às vezes, já essas duas gerações já são até falecidas, ou seja, passaram às vezes 70, 80, 90 anos de uma geração, depois mais 60, 70 anos da outra, ou 80 anos da outra, e também não decidiram. E aí você agora está decidindo fazer isso. Aí eu te digo, vai esperar mais o quê? Quando que você vai tomar essa decisão? Você precisa tomar essa decisão. Você precisa ser a pessoa que vai trazer, né, essa herança, né, esse legado que foi deixado para hoje. Às vezes vai ser você, às vezes você com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos. Às vezes você vai fazer, e nem para você mesmo usufruir, mas para uma outra geração, para o seu filho ou para o seu neto. Então, é muito importante que haja uma decisão, a decisão de começar. Juntar documentos é sempre trabalhoso, é sempre burocrático, é chato pra caramba, é custoso, né? Vai mudar um pouquinho da tua rotina, de você às vezes ter que ir num local para poder emitir e tal, né? Não é nada legal. Só que é uma coisa que passa. A partir do momento que você junta toda a documentação e entrega essa documentação, né, para que seja protocolizado lá pelo nosso advogado, essa fase, ela acabou. Ou seja, vale a pena o esforço dessa fase, desse período, que é juntar a documentação. Vale a pena o esforço. Vencida essa etapa, você vai para a fase de protocolo, ou seja, para dar entrada efetivamente. E aqui é um detalhe, né? A gente chama aí de protocolização, né? O ato de dar entrada no processo, de protocolizar o processo. Essa decisão ou essa ação é a partir daí que o tempo começa a contar. Importante que você saiba isso. Enquanto você está juntando documento, né, no Brasil, Portugal não sabe que você está se movimentando para isso. Então não conta, né? Esse tempo não conta que você está juntando a documentação. Ele passa a contar a partir do momento que você entrega a documentação, ou o nosso advogado, claro, entrega a documentação para Portugal. E aí começa a contar o tempo. E aí entra a questão mais chata de todas, que é esperar. Esperar, gente, é algo muito difícil, muito difícil. E ainda mais quando se trata de esperar sem você ter uma certeza do tempo exato de conclusão. Aí traz um nível de estresse ainda maior, de desgaste ainda maior. E eu compreendo, eu respeito isso. Eu queria poder chegar para você e falar assim, olha, no dia tal, na hora tal, vai sair o seu processo. É impossível. Quem diz isso para você mente. É triste, mas é uma verdade. Quem promete, olha, se você pagar tanto a mais, você vai ter uma aceleração na análise do seu processo. Essa pessoa está mentindo para você, ou essa assessoria está mentindo para você. Ou, mais grave ainda, comprou alguém lá dentro, que é um crime. Ok? Então, eu estou falando aqui num caso extremo. Espero que não aconteça. Né? Mas ninguém tem autonomia de furar fila. Ninguém. Quem promete isso mente. Ok? Então, quando você analisa todo esse contexto, é uma espera, eu não vou dizer uma espera sem fim, porque ela tem um fim, mas é uma espera muito estressante, muito decepcionante, porque você não tem hoje, infelizmente, eu estou gravando esse vídeo aqui no final de 2025,
você não tem nenhuma perspectiva hoje. No passado, nós tínhamos. Quando eu converso com pessoas, né, e a gente atua nesse mercado de cidadania portuguesa desde 2020, mas eu já estudo o mercado há mais tempo, quando eu converso com pessoas que fizeram as suas nacionalidades antes desse período, elas vão falar, poxa, Fábio, para mim foi bem rápido. Poxa, para mim eu consegui. Poxa, para mim eu fui, deu certo e tal. E a gente tem histórico de pessoas que fizeram e conseguiram muito rapidamente conosco. E isso veio sendo transformado, veio sendo mudado com o passar dos anos. Hoje é muito triste eu chegar numa live aqui, conversar com você e falar, olha, é o governo quem vai decidir. Vai depender do empenho deles, da dedicação deles, das promessas deles serem cumpridas, de contratação de mais pessoas, de novas tecnologias, de novas ferramentas de análise. Vai depender, né, de uma maior estrutura que eles prometem para os próximos anos, maior investimento que eles prometem para os próximos anos. Ou seja, a gente fica numa luta sem a certeza do tempo. E isso é muito ruim. Isso é muito desgastante. O que eu tenho a dizer para você em relação a isso, né? Além dessa questão da demora, né? Eu já expliquei para você em outras lives que isso é fruto de filas muito grandes, ou seja, muitos processos sendo protocolizados e um número menor, um número pequeno de atendentes, né? Uma incapacidade de atender a todas as pessoas. E aí eu quero trazer uma questão para você muito importante. A culpa não é do funcionário. A culpa não é da pessoa que está lá atrás do balcão te atendendo ou nos atendendo. A culpa não é dela. Ela é uma vítima. Ela recebe maus salários, ela tem péssimas condições de trabalho e ela atende a uma carga muito superior do que ela é capaz de atender. A responsabilidade é de quem governa. A responsabilidade é de quem lidera esses órgãos. Porque esses líderes deveriam perceber as suas necessidades e gerir melhor a sua instituição, a instituição que ele responde, ou ao departamento do governo que ele responde. Por exemplo, se eu pudesse listar aqui para vocês, existem alguns órgãos que cuidam dessa fase, né, ou dessas etapas do processo. O IRN, né, que é o Instituto de Registros e Notariado, é um órgão muito importante nesse processo. A AIMA é um órgão muito importante nesse processo, que é a Agência de Integração, Migrações e Asilo. Existem também os arquivos que cuidam ali do acervo de documentos, também são órgãos muito importantes. E existem outras trocas entre os órgãos, seja órgãos policiais, para poder analisar antecedentes criminais e outras questões, né? No passado, inclusive, se falava, né, na bolinha 5, se não me engano, antigamente, era uma bolinha que falava que estava sendo analisado por órgãos externos, né? Então, quando haviam 7 bolinhas, né? Se eu não me engano, era 3 ou 5, não estou na dúvida agora, já tem um tempo que não tem essa nova bolinha, seria hoje a bolinha 2 da nova plataforma, né? Que é o Em Análise, né? Que ele vai passar por órgãos internos e órgãos externos. Eu diria que talvez esse é o período mais sofrível, porque é quando essa documentação ela digamos assim, ela vai para órgãos multidisciplinares ou para órgãos diferentes, independentes. É importante que seja feito isso. É importante que você saiba disso, porque conceder uma nacionalidade é algo muito sério. É você dar direitos a pessoas. E imagina alguém burlando documentos, forjando documentos. Imagina alguém, por exemplo, com antecedentes criminais que possam, de alguma forma, trazer riscos à segurança de Portugal e dos portugueses e dos estrangeiros que estejam aqui, né? Não é de hoje que Portugal, nas suas fronteiras, prende criminosos, sejam eles brasileiros, sejam eles de outras nações, ou seja, criminosos também buscam Portugal. E você quer viver num país seguro. Você precisa zelar por isso. Então, se entende uma demora por conta dessas análises mais minuciosas. Porém, ainda assim, essa demora ela é extrema. Quando a gente observa toda essa movimentação que o governo tem feito, a gente tem uma expectativa de que eles cumpram aquilo que eles prometeram. Porque imagina o governo prometer 485 novos
colaboradores ali, conservadores, para atuarem nos registros. E eles, de fato, trazerem 100 e poucos, 120 e poucos. É muito triste isso. Eu diria para você que precisaria talvez de pelo menos 1.000, porque não se esqueçam, todos os anos tem pessoas que se aposentam, todos os anos tem pessoas que trocam de função ou que pedem uma licença, e é inadmissível que haja vagas, assim, oportunidades, possibilidades de ter alguém trabalhando ali a mais para poder suprir aquilo, ou quem sabe se você está vivendo um período de sobrecarga, por que não contratar mais pessoas e aumentar o tempo de atendimento, né? Os postos, principalmente, agora tudo é praticamente online, mas, né, a submissão dos processos, mas os postos, normalmente, eles funcionam até as 4 da tarde, ou seja, é um horário extremamente reduzido, considerando a possibilidade, né? Eu digo 4 da tarde para horário para atendimento, né? Naturalmente, eles estendem mais internamente, mas vejam, seria muito melhor se isso pudesse ser estendido, se isso pudesse ter, como foi feito para os vistos, né? Ações de missão, né? Campos, né? Como houve também na pandemia, né? Aqueles hospitais de campanha, né? Postos, como eles chamam, né, em Portugal, postos de missão, né? Para poder acelerar ali, aumentar a capacidade de atendimento. É muito triste nós vemos processos aumentando seus prazos, aumentando seus tempos. É muito ruim quando isso acontece. Mas eu quero, de alguma forma, nessa live, trazer para você uma confiança, né? Trazer para você na medida do possível, uma tranquilidade, que a gente vai estar com você até o final. É muito ruim eu não poder te dar um prazo. E, de fato, isso não está na nossa mão. Mas o que eu posso dizer para você é que a gente vai estar contigo até o final. Num processo de filhos, de netos, a gente entrega lá para você a sua chave de acesso para que você possa acompanhar em simultâneo, né? Você pode ter esse acesso. Os nossos advogados recorrentemente estão presencialmente também nas conservatórias, conversando com os conservadores, perguntando sobre o andamento dos processos. Só que nós sabemos a demora. Nós sabemos que a responsabilidade não é de quem está ali no balcão, é muito mais da liderança, de quem coordena essas coisas, que permitiu que esse caos, que esse problema se instaurasse, que não agiu de forma antecipada, de forma preventiva, para evitar esse problema que hoje se encontra. E toda a insegurança jurídica gerada pelo parlamento português, tentando constantemente gerar novas alterações na lei, isso tudo gera novos movimentos de pessoas desesperadas, tentando protocolizar os seus processos, pessoas que às vezes nem tinham interesse imediato para fazer, né? Que às vezes já vivem em Portugal, mas correm desesperadamente para poder submeter seus documentos, às vezes, erradamente, submetem documentos incompletos, documentos errados, documentos sem uma análise detalhada, específica, e aquilo ali vai gerar problemas, vai gerar confusão. Então, eu quero te tranquilizar, eu quero dizer, olha, a gente vai estar com você até o fim, a gente vai caminhar com você até o fim. A gente quer que os esforços que você fez ao decidir iniciar o seu processo, protocolizar o seu processo, que eles sejam vencidos. Eu tenho uma alegria quando um processo é concluído e também um alívio. Eu quero que você possa usufruir ao máximo disso. É o sonho da minha vida. Que você possa usufruir, você, sua família, seus filhos, né, seu cônjuge, né, possam usufruir ao máximo desse direito que vocês têm. E que daqui para frente, todos sejam portugueses. Você se tornou português, que você possa imediatamente passar esse direito para a próxima geração. Não deixe uma outra geração passar sem que se torne portuguesa. Não deixe esse direito ficar esquecido por gerações, como aconteceu com você, às vezes, né? Seus pais ou seus avós abandonaram esse direito, deixaram para lá, esqueceram isso, e você está aqui bravamente, né? Lutando, tentando resgatar esse direito para você e para sua família. Então, não abra mão disso. Essa ineficiência, ela é completamente explicável. Cada análise que nós fazemos, cada estudo que nós fazemos, cada acompanhamento que nós fazemos, isso eu incluo órgãos oficiais portugueses. Eu incluo jornais portugueses. Não é uma coisa que o Fábio fala.
não é uma coisa que a aliança fala, não. É algo que é público e notório. É público e notório. Se você vive em Portugal, você sabe o que é a ineficiência. Ontem mesmo estava conversando com um amigo e ele me falou, Fábio, eu estava esperando 4 meses para chegar o meu cartão de residência. 4 meses. Imagina você esperar 4 meses para receber um cartão. Um cartão. Hoje no Brasil, você, né, por exemplo, perde um cartão do banco, por exemplo, 1, 2 dias depois já está chegando na sua casa. Imagina você demorar 4 meses para. Imagina, tudo aprovado, tudo certo, toda a documentação entregue, tudo. E 4 meses depois você receber o seu cartão. Fora que você ficou mais não sei quantos meses esperando para ser atendido, esperando um agendamento presencial. Veja a dor que hoje, infelizmente, Portugal tem vivido. E é muito triste, é muito triste. A gente tem um carinho muito grande por Portugal, mas a ineficiência, ela infelizmente, ela é uma realidade. É triste, mas é uma realidade. E eu sei bem que não é só Portugal. A Europa sofre com ineficiência, sofre. Às vezes a gente, né, brasileiro, fala que a gente é brasileiro, o Brasil é ruim, aquela coisa, mas o Brasil tem muitas coisas que é muito eficiente, muito eficiente. Então, hoje, é triste esse tipo de realidade, a gente sofrer isso em Portugal. Então, o que eu preciso? Eu preciso te instruir, eu preciso te dar informação. Fábio, então eu vou desistir, eu não vou fazer, eu não vou dar entrada. Não faça isso. Você precisa dar entrada, você precisa começar, você precisa entrar nessa fila. Você precisa trazer esse futuro para mais perto possível. Eu me lembro de várias pessoas que chegavam para a gente em 2020 falando, não vou fazer agora não, vou deixar passar a pandemia, depois eu faço. E às vezes a pessoa voltava em 2022, 2023, ou agora, 2025. E o tempo que ela tinha para realização do processo dela em 2020, agora é o dobro. Agora é o triplo, 4, 5 anos depois. Então, eu torço, eu peço a Deus todos os dias, né, para dar entendimento, para dar sabedoria aos governantes portugueses, para dar estratégias para poder resolverem isso. E é uma coisa, honestamente, gente, fácil de resolver. Fácil de resolver. Falta vontade política. Quando a gente percebe isso, a gente fala, meu Deus do céu, poderia ser resolvido mais fácil. E o que é importante aqui para você, para a gente já caminhar aqui para o fim? Você precisa entrar nessa fila. Você precisa decidir começar. Você precisa decidir dar entrada. Aquele que já deu entrada, você já fez a sua parte. Agora é o governo analisar, é o governo concluir. Aquele que está juntando documentos, não desista agora. Não desista agora. Continue. Continue, vá até o final. Junta todo o documento, conta com a nossa ajuda para isso e dá entrada conosco no processo. E a gente vai acompanhar com você até o fim. E você que não decidiu ainda, você precisa decidir imediatamente. Comece agora, faça agora. Não deixe para depois. Porque pode ser tarde demais. Para você usufruir, entenda. Eu não estou falando nem de você perder o direito. Pode acontecer de perder o direito, sim. Mas o que eu estou dizendo é você não poder usufruir como deveria. Ou como poderia. Imagina você jogar uma decisão para 2030. Ou seja, uma conclusão para 2030, para 2030 e pouco. Imagina você podendo usufruir isso quanto antes. Então faça, comece, dê entrada, inicie, conte com a nossa assessoria, conte com o nosso apoio. A gente vai estar junto com você até o final. A gente vai lutar pelo teu processo até o final. Não desanime. Não desanime. Cada etapa é uma guerra, cada etapa é uma batalha. Às vezes você não tem ainda o documento do teu antepassado português, e você ainda precisa encontrar esse documento. É uma guerra essa primeira etapa. Vamos juntos nela. Vamos lá pesquisar, procurar, né? Chama a família para poder participar desse processo de pesquisa, e a gente trabalha junto com você e vamos encontrar esse documento. Encontrado o documento, a gente vai juntar o restante dos documentos brasileiros, vamos chamar assim, né? do restante da linhagem. Vamos juntar toda essa documentação, vamos analisar isso, ver o que tem de divergência, se existe alguma coisa, se existe alguma necessidade específica para o teu processo ou não. A gente entrega ali para você um parecer jurídico, para você poder ter mais confiança daquilo que foi analisado, daquilo que foi entregue, e vamos dar entrada.
Deu entrada, a gente vai acompanhar. A gente vai caminhar com você. Deu entrada, a gente vai andar junto até o final. Isso é o mais importante. Cuidado com golpes. Cuidado com oportunistas. Cuidado com aventureiros. Cuidado. A pior coisa que pode acontecer é você entregar o seu processo para alguém que não vai estar com você até o fim. A pior coisa que pode acontecer é você submeter o seu processo com alguém que não tem compromisso com você. A pior coisa que pode acontecer com você é você pagar o valor que for pela assessoria e não receber. Isso é o pior que pode acontecer. Então, toma cuidado. Não vai errar. Não se precipite. Cuidado, cuidado, para que você não seja um alvo, uma presa de enganadores, de golpistas, de oportunistas, porque, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza. Infelizmente, no nosso mercado existem muitos. Infelizmente, no nosso mercado existem muitas pessoas, muitas empresas, muitas assessorias, até muitos advogados, infelizmente, que agem de forma errada, leviana, criminosa, infelizmente. E isso não sou eu que estou dizendo, basta você fazer qualquer pesquisa mínima que você vai perceber e você vai confirmar isso que eu estou falando. Digo isso com muita tristeza mesmo. Por isso mesmo, eu faço questão de estar aqui de forma constante, numa live, me colocando à disposição, expondo o meu rosto aqui, sem medo, né? Então, não somos perfeitos, como eu já disse várias vezes, temos erros, temos falhas, mas em todas elas, em todas as vezes que nós errarmos, você pode ter certeza que a gente vai assumir. Todas as vezes que nós errarmos, nós vamos assumir. E se tivermos que te restituir alguma coisa, restituiremos. Ok? Isso é da minha índole, isso é da minha personalidade, isso é o que eu não abro mão, é da minha fé, né? Eu não abro mão disso. Então, eu sei que somos uma equipe, uma empresa compostas por pais e mães de família, né, que estão ali lutando pelo seu próprio sustento também e para fazer o melhor possível para os descendentes, para aqueles que desejam realizar os seus processos. E dessa maneira, nós queremos participar da história da tua vida, né? Podermos estar juntos e podermos contar um pouquinho da tua história ou marcarmos um novo tempo da tua história. Fechado? Era isso que eu queria falar com vocês. Foi um prazer estar aqui contigo. Não desanima por causa do tempo. Não desanima por causa dos atrasos. Se você já deu entrada, segue firme. Segue firme. Se você está juntando documentos, não desista. Segue firme. E vamos dar entrada nessa documentação. Se você não decidiu, decida hoje. E se quiser contar com a nossa assessoria, vai ser um prazer poder participar do teu processo de cidadania. Vai ser uma honra poder fazer parte da tua história. Fechado? Pessoal, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!